Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de modelagem, hoje nós veremos a modelagem de um sistema fluídico. Basicamente, o que é um sistema fluídico? É um tanque e o controle da vazão deste tanque, beleza? Bom, assistam a vinheta e após a vinheta veremos como que nós podemos fazer isso. Tá joia? Até mais! Eu sou o professor Marcos Henrique. A maioria dos meus alunos me conhece como professor Marcão. Esta aula faz parte de um curso de modelagem que nós temos disponibilizado nesse endereço. Então é assim, caso vocês tenham alguma dúvida, por exemplo, transformadas de Laplace ou alguma outra coisa assim, neste endereço nós temos as outras aulas e a discussão da matéria, tá bom? Recomendo que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários do vídeo que depois eu respondo ou eu gravo alguma atividade tratando do assunto. Beleza, gente? Joia? Bons estudos para vocês! Bom, então vamos lá, pessoal. Qual o nosso problema? Nosso problema é que nós temos um sistema fluídico onde eu tenho um tanque e uma válvula de saída e nesse sistema eu tenho um fluxo de entrada contínuo em que a válvula de saída vai precisar ser controlada de forma a garantir um sistema eficiente. Bom, quais são os parâmetros que eu tenho nesse sistema? Eu tenho vazão de entrada, vazão de saída e a capacidade de armazenamento no tanque. A partir daí, desses elementos, eu já começo a identificar algumas coisas. Primeiro, eu preciso desenvolver o algoritmo que vai controlar a minha válvula de retenção, de forma a garantir uma determinada coluna de água. Bom, até aí, tranquilo. Nós precisamos então fazer um modelo matemático para isso. O modelo dele vai precisar de quais elementos? Primeiro, minhas vazões, vazão de entrada e saída, e lembrar que a minha capacidade de armazenamento está correlacionada à minha altura, minha coluna d'água. Outra coisa interessante para a gente lembrar é que as variáveis de vazão, elas estão no tempo, tá? Bom, essas informações a gente estudou bastante e viu quando nós fizemos mecânica de fluidos. Então, na disciplina de mecânica de fluidos, nós estudamos esses elementos. Quais são os parâmetros que nós então temos? Nós temos os seguintes parâmetros. Capacidade de armazenamento, que é igual a vazão de entrada menos vazão de saída, que pode ser escrita pela seguinte expressão. C, que é a minha capacidade, igual Q0 menos Q1. Que, como eles estão em diferentes variáveis, nós podemos escrever capacidade de armazenamento na variável coluna igual a vazão na variável tempo. Beleza. Depois o outro parâmetro que é importante para a gente, o parâmetro da retenção. A retenção é igual a cota ou a coluna d'água dividido pela vazão de saída. Bom, a partir daí também nós podemos escrever a seguinte equação. R, que é no caso nossa variável retenção, que são constantes, perdão, é como uma constante. A retenção é igual a coluna dividido, a cota dividido pela vazão de saída. Beleza? Bom, estas duas equações são fundamentais para que a gente possa achar a solução desse sistema. Qual o nosso objetivo? Escrever uma equação de controle da cota em termos da vazão de entrada. Tá? Bom, para isso o que a gente precisa fazer? Primeiro precisamos lembrar que isso é uma função de transferência. Então nós vamos converter isso para um sistema das transformadas de Laplace. É importante lembrar, professor, eu não lembro, eu não estudei transformadas de Laplace, etc. Então aí eu recomendo que vocês peguem, deem uma olhada nas aulas anteriores
Na descrição do vídeo eu coloco o nosso endereço eletrônico, website, onde vocês conseguem assistir às aulas anteriores e dar uma estudadinha a respeito disso. Bom, vamos continuar. O que nós precisamos então? Nós precisamos das nossas equações. Da primeira equação, que é a nossa capacidade na variável cota, que é igual à vazão, a diferença de variação na variável tempo. E a segunda equação, que é a nossa retenção, que será igual a cota dividido pela vazão de saída. Bom, a primeira coisa a fazer é fazer a derivada da minha primeira equação. Então, eu escrevo a derivada das duas variáveis. Então, a derivação da variável capacidade, da constante capacidade na variável cota vai ficar constante derivada da cota. Igual, mesma coisa na variável vazão. Variável variação. No tempo vai ficar derivada da variável variação no tempo. Bom, agora a gente precisa recordar um pouquinho de algumas funções derivadas de primeira ordem. Eu posso então isolar essa derivada. Se eu isolar essa derivada, eu vou escrever o quê? Isolo a variável, a derivada no tempo e passo ela para o denominador no outro componente. Então vai ficar assim. C derivada de H no tempo, ou derivada da cota no tempo, é igual a vazão, a diferença de variação. Bom, aqui a gente aguarda um pouquinho e agora a gente olha a segunda equação. A segunda equação, notem que a gente precisa isolar um elemento para poder substituir. Tenho duas equações. A solução clássica de um sistema com duas equações é o quê? Técnica de substituição. Então eu vou isolar um elemento aqui que está disponível na outra equação. Se eu isolar, qual elemento que está disponível na outra equação? A vazão de saída. Então eu isolo a minha vazão de saída. Isolando minha vazão de saída vai ficar vazão de saída igual cota dividido pela constante de retenção. Bom, a partir daqui, agora o que eu faço? Pego a primeira equação, já feita a sua correspondente notação na forma derivada, e substituo a segunda equação na primeira. Então vai ficar assim. Substituo Q1 na primeira equação. Isso vai ficar minha constante de capacidade, a minha capacidade, dH dt igual a vazão de entrada menos cota sobre a constante de retenção. Beleza. Agora, tendo feito isso, o que eu faço? Aqui eu já posso reorganizar esta equação. Por quê? Nós vamos usar as transformadas de Laplace. A transformada de Laplace trabalha em uma variável. Então eu reorganizo. Primeiro eu pego a minha constante R, distribuo para todos os termos. Distribuindo para todos os termos eu vou obter CR dH dt igual RQ0 menos H. Ou constante de capacidade, constante de retenção na derivada da cota em relação ao tempo igual constante de retenção vezes a variável vazão de entrada, menos a minha cota. Bom, aqui eu termino de reorganizar, agrupando todos os termos à esquerda em relação à cota e à direita em relação à vazão. Então, reagrupei isto. Tendo reagrupado, agora eu tenho o primeiro termo da equação, todos os elementos correlacionados à variável cota. O segundo termo da equação, todos os elementos reagrupados, o único elemento, na variável vazão. Agora eu aplico a transformada de Laplace. Tá? Então, com esta informação, eu já posso aplicar a transformada de Laplace.
Então, pego a minha equação, recordando o que é a transformada de Laplace. Nós vamos olhar a transformada de Laplace para condições iniciais nulas, porque ele é um sistema cuja condição inicial é uma condição inicial nula. Quem tiver mais curiosidade em estudar as transformadas de Laplace para condições não nulas, deem uma olhada no nosso primeiro vídeo, que lá eu discuto o assunto. Agora, fazendo a aplicação. Qual é a transformada que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a transformada da função constante. Então, quer dizer, a minha variável ali, que é zero, é uma função constante. E a transformada da primeira derivada. Então, a transformada da primeira derivada será S, f de S. Bom, então eu faço a substituição. Basicamente é o quê? Comparar primeira derivada, substituo por S, f de S. Então vai ficar CR, S, H, S quadrado S. Lembrando que geralmente é conveniente que a gente utilize a variável que nós estamos trabalhando. Nós estamos falando da derivada da cota em relação ao tempo. Então, uma derivada temporal. Por isso, podemos usar a transformada de Laplace. Se é a derivada da cota, então a variável é cota, certo? Então, eu coloco a minha variável h, que era minúscula, agora como maiúscula, para indicar que é a transformada de Laplace. Beleza. Mas a transformada da função temporal constante. Então, a transformada da função temporal constante, h, será mais h de s. Isso será igual, agora, à derivada da função constante q de zero, ou vazão no instante zero. Então, vai ficar r q de zero s. Tudo bem? Beleza. Tendo feito isso, agora, qual o meu objetivo? Meu objetivo é achar a função de transferência que relaciona h em q. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora colocar a minha variável h em evidência. Então, a minha variável função de transferência h de s está presente nos dois termos. Então, eu coloco ele em evidência. Colocando em evidência e fatorando, isso vai ficar h de s igual CRS ou CR, lembre-se que são constantes. Então, a constante da capacidade de armazenamento, a constante da válvula de retenção, na variável S, mais 1. Colocando H de S em evidência, eu tenho 1, igual a R Q de S. Beleza. Coloquei em evidência, deixei bonitinho, agora aqui basta eu reorganizar, lembrando sempre qual a função que eu pretendo obter. Então, eu reorganizo isso, certo? Eu vou passar Q de S, que está no segundo termo, à direita, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo, à esquerda, perdão, ele vai passar dividindo, e a função CRS mais 1, que está à esquerda, ele vai passar à direita, estava multiplicando e dividindo. Então, simplesmente é o produto dos termos pelos meios, pelos extremos. Então, isso vai ficar H de S sobre Q de S igual R dividido por CRS mais 1. Perfeito. Achamos a nossa função de transferência que representa aquele sistema, ou seja, a função de transferência que representa o controle da minha função cota em termos da minha vazão de entrada, tá bom? Beleza? Joia. Esta era a nossa função. Beleza, gente? Até a próxima aula. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Recomendo a vocês que vocês peguem mais alguma literatura para se aprofundar no assunto. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelos comentários do vídeo, que eu respondo a termo. Outra coisa que, se vocês quiserem contribuir com o nosso curso a respeito de algum sistema que vocês não sabem fazer o modelo, mandem, nós fazemos a preparação da atividade e a gravação disso. E de qualquer forma, no nosso endereço eletrônico, lá no nosso
website tem uma série de aulas, transformada de Laplace, circuito elétrico, sistemas translacionais, que vocês podem assistir e se preparar para a ideia, as técnicas de modelagem. Beleza? Joia? Até a próxima aula. Tchau, tchau.